Boa tarde. Dando sequência àquela série de mensagens que nós pretendemos trazer aqui para a nossa comunidade, hoje nós vamos fazer a nossa terceira reflexão e vamos trazer um tema bem contextualizado às nossas necessidades do cotidiano, e de tal maneira que o nosso tema será: qual sua situação atual e o que você pode fazer para melhorar a sua vida. Para tanto, nós vamos examinar um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 25 e os seguintes, que diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. É interessante essa narrativa, porque ela nos fornece 3 situações distintas. 3 lugares que a gente pode estar ocupando na vida. E nós precisamos ter a coragem de analisar a nossa situação perante Deus, perante nós mesmos e perante a sociedade. Não somente analisar, mas nos dispor a melhorar a nossa vida. E a palavra de Deus, ela visa isso: descobrir, revelar, descortinar nossa realidade, para que através dessa revelação nós possamos promover as mudanças necessárias. Então a nossa reflexão desse dia visa diagnosticar qual a sua situação atual e o que você pode fazer para melhorar a sua vida. Primeiramente, nós podemos pegar o papel do ferido, do que está à beira do caminho, do que foi agredido e roubado. Nesse quadro, nesse personagem, a gente encontra o primeiro lugar seu na vida social, sua situação atual, qual o seu papel, o seu lugar. Você é o paciente? Se você é o paciente, você precisa ser cuidado. Na história que lemos, o que está ferido, o que foi roubado, ele é o paciente. E você pode se enquadrar nesse perfil, exatamente nesse perfil. Ou seja, é aquela pessoa que precisa ser cuidada. A vida lhe causou ferimentos. Você não consegue seguir em frente sozinho. Foi machucado, foi roubado, foi maltratado. O texto diz com toda a clareza que aquele homem, ele foi surpreendido por salteadores e ele foi agredido, ele foi maltratado, ele foi roubado. E quando ele é deixado, ele fica praticamente morto, semi-morto. Então a gente percebe que muitas vezes a gente está vivendo exatamente essa situação. É quando você está precisando de atenção, de cuidado, de ser amparado. Isso não é motivo de vergonha. Esta é uma experiência bem humana. Em algum momento, todos nós vamos precisar ser cuidados. Até Jesus, enquanto homem, recebeu cuidados. A Bíblia, em Lucas 23, 26, diz que quando Jesus seguia em direção ao Calvário, um homem chamado Simão, que era de Cirene, ele foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Então Jesus teve alguém que carregou durante parte do percurso a sua cruz. Então, naquele momento, Deus permitiu que alguém cuidasse de Jesus.
Então você precisa também aceitar ajuda, acolher aqueles que Deus escolheu para cuidar de você. Não há pecado nisso, porque essa pode ser a sua situação atual, a situação de paciente. E nessa condição você precisa ser cuidado, você precisa aceitar, acolher aquelas pessoas que Deus colocou para cuidar de você. Mas pode ser que você não esteja na condição de paciente. Você pode estar na segunda condição que esse texto nos fala, que é a questão do sacerdote e do levita, que tiveram o mesmo comportamento. Então eles respondem por um mesmo perfil. O texto diz que eles, passando por aquele mesmo caminho, vendo aquele ferido, eles passaram de largo, eles passaram direto, eles seguiram o seu caminho. Esta pode ser a sua situação. Você é um indiferente. Se o primeiro é o paciente, nessa narrativa aqui, esses personagens representam aquelas pessoas indiferentes, aquelas pessoas que não se importam. Será que você está nesse perfil ou nessa situação? Será que você não consegue enxergar as pessoas que estão no mesmo caminho seu? Será que você não consegue perceber aquelas pessoas que Deus permitiu que atravessasse o seu caminho? Será que você é uma daquelas pessoas que está sempre muito ocupada com sua vida? A religião consumia todo o tempo do sacerdote. O sacerdote não conseguia enxergar mais as pessoas. Ele enxergava apenas as tarefas, as coisas, as obrigações, a sua religião. Ele perdeu a capacidade de enxergar as pessoas e se tornou uma pessoa fria, indiferente. Será que você se enquadra nesse perfil? Será que você é aquela pessoa que está sempre fugindo do ambiente onde há choro, onde há sofrimento, blindando a sua existência, como se pudesse viver alienado da realidade da maioria das pessoas? É a pessoa indiferente, é aquela pessoa que não se importa mais, ela não é capaz de participar nem da alegria, nem da tristeza dos outros. É o tipo de pessoa que não se importa, que se coloca à distância, que blindou a sua existência, ninguém acessa a sua existência, não apresenta nenhum tipo de vulnerabilidade, não sofre com ninguém, não chora com ninguém. Quando a Bíblia diz em Romanos 12, verso 15, para chorar com os que choram e para se alegrar com os que se alegram. Mas essa pessoa é a pessoa indiferente, é aquela pessoa que não se importa. Será que você está encaixado nesse perfil? Ou quem sabe você está encaixado no terceiro e último perfil que esse texto nos oferece, que é o agente. Será que você é o agente? Será que você é aquele que se enxerga no outro? O texto fala desses três papéis. O primeiro, que nós acabamos de citar, que é o paciente, depois aquele que é o indiferente e, por fim, o agente. O texto diz, nessa narrativa que lemos, no verso de número 33, diz que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Quem é o agente? É aquela pessoa que consegue enxergar parte de si no outro. O samaritano não viu somente um ferido. Ele não somente viu uma pessoa estranha à beira do caminho, mas ele viu parte de si naquela pessoa. Ele viu a humanidade dele naquela pessoa. Então, o samaritano é aquela pessoa que não abandonou sua humanidade. Ele é aquela pessoa que não é capaz de deixar o outro para trás, porque ele consegue se enxergar, ele consegue se ver no outro. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que é atuante, é dinâmica, é interessada pela vida. O verso 34 diz que ele desce da montaria e passa a cuidar do ferido. O texto diz que ele pensa ali os ferimentos, aplica óleo, aplica vinho, coloca sobre o seu animal, leva para uma hospedaria e ainda trata dele. Então isso mostra a atitude de quem está vivendo esse tipo de papel social, esse tipo de situação na vida. Aquela pessoa que está atuante, aquela pessoa que se interessa pela vida, aquela pessoa que se importa, aquela pessoa que enxerga o outro. Então, esse tipo de pessoa, a gente pode chamar que ele é um agente do bem, é um agente a serviço de Deus, ele é um ministro de Deus a favor da vida e do bem-estar da humanidade. E se nós olharmos bem para a Bíblia vai nos recomendar que essa seja a nossa situação.
a situação de ser um agente, alguém que está servindo a Deus, que está servindo as pessoas. O texto de Marcos, capítulo 16, o verso 15 ao 18, o Senhor Jesus diz assim, ó, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E ele emenda que estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. No meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se tocarem em alguma serpente ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. E se imporem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso fala de alguém que tem um papel ativo, não é alguém que está vendo a vida acontecer. Ele é alguém que está servindo no reino de Deus. Então essa deve ser ou precisa ser a nossa situação. Mas se você está ferido, se você é o paciente nessa narrativa, nessa história, aceite ajuda. Se você está indiferente, arrependa-se, volte para Deus, deixe-se ser tocado pelo sofrimento, pela dor, chore, abra seu coração. Agora, se você é o agente, se você está atuante, o conselho é um só, siga em frente, continue a fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, porque este é o seu ministério, esta é a sua vocação, esta é a sua situação. Que Deus te abençoe e que Ele dê condição de você seguir em frente. Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe.